O Atlântico havia engolido o Bismarck horas antes, mas sua presença ainda parecia pairar sobre o mar como uma sombra viva. As ondas, agitadas pelo vento, corriam sobre o local onde o gigante desaparecera, como se tentassem apagar as últimas marcas do colosso que um dia desafiou o mundo. O oceano, silencioso e indiferente, retomava lentamente seu ritmo natural. Mas a história estava apenas começando a absorver o impacto daquela tragédia. Para os britânicos que observavam os destroços flutuando, a sensação era agridoce. A missão fora cumprida, a vingança pelo Hood consumada, a ameaça eliminada. Mas não havia celebração. Não podia haver. Diante deles, pedaços retorcidos de metal, manchas de óleo e homens lutando para sobreviver no mar gelado eram lembranças dolorosas de que até mesmo uma vitória pode carregar o peso de uma derrota moral. No convés do HMS Dorsetshire e do HMS Maori, equipes de resgate esforçavam-se para recolher sobreviventes, mas o mar não perdoava. As águas congelantes drenavam vidas com rapidez cruel. Homens que haviam enfrentado explosões, incêndios, aço e destruição agora lutavam contra o frio absoluto, os músculos incapazes de reagir, os pulmões queimando com cada respiração ofegante. Conseguiram resgatar pouco mais de uma centena de homens, e ainda assim, muitos sucumbiram nos minutos seguintes. Mesmo assim, para esses sobreviventes, o pesadelo real estava apenas começando. No interior do navio britânico, os alemães resgatados tremiam de frio, trauma e incredulidade. Eles haviam passado dias em tensão absoluta, viram o Hood explodir, sentiram seu próprio navio sendo desintegrado e agora estavam ali, vivos, mas destroçados, sem saber o que aconteceria a seguir. Alguns choravam baixinho, outros permaneciam imóveis, encarando o chão. Alguns olhavam para os britânicos com uma mistura de medo e espanto. Afinal, horas antes estavam se matando. Agora eram suas únicas esperanças. Os britânicos, por sua vez, tratavam-nos com respeito silencioso. Guerreiros reconhecem guerreiros, mesmo após o fim da batalha. Enquanto isso, em Berlim, a notícia do afundamento do Bismarck chegou como uma bomba emocional. Hitler recebeu o relatório com uma fúria contida, quase incrédula. Para ele, o Bismarck não era apenas um navio. Era um símbolo pessoal, uma arma política, uma demonstração do que o Terceiro Reich prometia se tornar no mar. Perdê-lo não significava apenas a destruição de uma máquina de guerra gigantesca, mas também o colapso de uma narrativa que Hitler tentara construir com cuidado, a de que a Alemanha poderia dominar também os oceanos. Relatos dizem que ele explodiu em ira, acusando almirantes, amaldiçoando o destino e exigindo explicações impossíveis para perguntas que ninguém poderia responder. Como uma arma tão poderosa havia caído, como um único torpedo no leme podia decidir o futuro de um navio que representava anos de engenharia obsessiva. O alto comando naval alemão, já pressionado por derrotas no Atlântico e pela crescente superioridade britânica, sentiu o golpe profundamente. A perda do Bismarck era um prenúncio, um aviso sombrio. A Alemanha talvez nunca conseguisse alcançar a supremacia naval que Hitler tanto desejava. Entre os marinheiros alemães, a ausência do Bismarck causou uma ferida profunda. Muitos tinham amigos, irmãos, familiares a bordo, e agora esses homens estavam mortos, desaparecidos em um túmulo de aço a quilômetros de profundidade, sem caixão, sem cerimônia, sem despedida. Nos meses seguintes, cartas chegaram às famílias. Mensagens oficiais, curtas e frias, que não conseguiam transmitir a dimensão da perda. As mães choravam, os pais silenciosamente se retraíam. As esposas seguravam bebês que jamais conheceriam seus pais. Na Inglaterra, a história era outra, mas também marcada por emoção intensa. O Hood havia sido vingado, mas o preço emocional era alto. Muitos viram no afundamento do Bismarck um símbolo da brutalidade inevitável da guerra. Havia orgulho na vitória, mas também respeito pelo inimigo destruído. Quando os jornais estamparam manchetes enormes anunciando a queda do gigante alemão, muitos britânicos sentiram uma mistura de alívio e melancolia. Era o fim de um capítulo, mas não o fim da guerra.
Nos dias que seguiram, os sobreviventes alemães foram interrogados, tratados e observados, não como criminosos, mas como peças vivas de um quebra-cabeça que o mundo tentava compreender. E suas histórias revelaram algo surpreendente. A bordo do Bismarck, até os últimos minutos, havia disciplina. Não havia pânico descontrolado. Havia medo, sim, mas havia também honra, lealdade e obediência. Relataram como o navio permaneceu inteiro por mais tempo do que qualquer um imaginava ser possível. Como homens tentaram desesperadamente combater chamas impossíveis de apagar. Como compartimentos inteiros colapsaram sobre si. Como ordens de autoafundamento foram dadas quando já não havia retorno. Suas palavras pintavam a imagem de uma morte lenta, pesada, cheia de coragem e desespero. Os capitães britânicos sabiam o que haviam enfrentado. Sabiam que o Bismarck era mais do que aço. Era o auge da engenharia naval alemã. Era uma ameaça real, palpável. Seu afundamento foi visto como um triunfo monumental, mas também como o fim digno de um inimigo poderoso. Alguns oficiais britânicos escreveram em diários e cartas que jamais esqueceriam aquele dia. O som dos canhões, o cheiro de pólvora misturado ao sal, a visão de um navio gigantesco sendo despedaçado, mas recusando-se a cair. Era algo que nenhum deles imaginou testemunhar em vida. Dias depois do afundamento, o local parecia comum. O Atlântico seguiu seu curso. Ondas iam e vinham, gaviões e gaivotas sobrevoavam o espaço vazio. Mas lá embaixo, a quase 5 quilômetros de profundidade, jazia o Bismarck, intacto o suficiente para manter sua forma, mas quebrado pela violência do combate e do próprio autoafundamento. E ali ficaria por décadas, imóvel, frio, inacessível, oculto pela escuridão eterna, como uma cápsula do tempo. Nos meses seguintes, canções, poemas, artigos e rumores começaram a circular. O Bismarck se transformava lentamente em lenda. Alguns o viam como símbolo da arrogância nazista, outros como exemplo de coragem naval, e muitos simplesmente como uma das maiores batalhas marítimas de todos os tempos. O que era certo é que seu nome nunca mais desapareceria da história. E essa jornada, de navio real a mito absoluto, estava apenas começando. Afinal, a verdadeira história do Bismarck não termina no fundo do Atlântico. Ela continua viva na memória da humanidade. O silêncio que pairava sobre o Atlântico após o desaparecimento do Bismarck não durou muito tempo. Em terra firme, o mundo já começava a moldar aquela história, enquanto os destroços do navio ainda afundavam. Os sobreviventes alemães, recolhidos por navios britânicos, eram transportados para prisões no Reino Unido, onde começariam uma jornada totalmente diferente. Uma jornada de memórias fragmentadas, interrogatórios e, acima de tudo, cicatrizes. Muitos deles chegaram à costa ainda em estado de choque. Olhos fixos no vazio, expressões endurecidas pelo terror recente. Quando caminhavam, seus passos eram lentos, como se ainda carregassem nas botas o peso do navio que afundara com milhares de vidas. Soldados britânicos os observavam em silêncio. Não havia espaço para ódio ali. Apenas uma compreensão muda de que todos eram vítimas da mesma guerra. Entre os sobreviventes, algumas figuras chamaram atenção pelo que haviam presenciado. Havia relatos sobre os últimos minutos a bordo, histórias de homens que não abandonaram seus postos, de sinais que falharam, de compartimentos que desabaram, de incêndios que avançaram como monstros famintos. Cada frase parecia mais uma tentativa de manter vivos os mortos do que realmente explicar o que havia acontecido. Em seus olhos era possível perceber algo além do medo. Era a sensação de que tinham sido arrancados do ventre de um gigante. Enquanto isso, na Inglaterra, a notícia se espalhava. Para a população britânica, o afundamento do Bismarck soava como alívio, mas também como um lembrete cruel da intensidade da guerra. O rude havia sido vingado, mas ao custo de dezenas de vidas perdidas na caçada e nos confrontos.
Jornais estamparam manchetes dramáticas, descrevendo o duelo como uma batalha épica entre forças titânicas. E aos poucos, a figura do Bismarck começava a ganhar um lugar ambíguo na imaginação popular. Ao mesmo tempo inimigo e símbolo de uma era. No parlamento britânico, discursos inflamados descreviam o feito como uma vitória inesquecível da Marinha Real. A destruição do inimigo mais temido do Atlântico era celebrada como demonstração incontestável da força britânica. Mas entre os oficiais navais, a sensação era muito mais complexa. Muitos que participaram da operação confessaram que testemunhar o gigante alemão resistir a tamanha chuva de fogo havia mudado para sempre sua percepção sobre o poder e a fragilidade humana. Não havia orgulho puro, havia respeito. Na Alemanha, entretanto, o impacto era devastador. A propaganda nazista, que semanas antes exaltava o Bismarck como indestrutível, agora tentava justificar o fracasso. Comunicados oficiais eram vagos, evasivos, carregados de eufemismos. A narrativa interna precisava preservar a imagem do regime. E por isso, a derrota era atribuída ao destino, ao infortúnio, a circunstâncias excepcionais. Mas, entre as famílias dos marinheiros, nenhuma explicação era suficiente. O país inteiro ouviu o nome Bismarck com dor. As praças, que antes celebravam vitórias relâmpago em terra, agora encaravam a primeira grande derrota simbólica no mar. E, por mais que o regime tentasse minimizar o impacto, a verdade se espalhava silenciosamente. O couraçado mais poderoso da Alemanha havia sido destruído em sua primeira missão ofensiva. Enquanto os debates políticos, emocionais e militares se intensificavam, o Atlântico guardava o que restava da história. A mais de 4.000 metros de profundidade, o casco gigantesco repousava em silêncio absoluto. A pressão do oceano esmagava lentamente suas estruturas. A luz não penetrava aquela escuridão eterna. Ali embaixo não havia sons, nem ventos, nem ecos da guerra. Apenas um colosso de metal adormecido no fundo do mundo. E, no entanto, em muitos lugares, era como se fosse possível sentir sua presença. Para os marinheiros britânicos, o Bismarck se tornaria um lembrete da brutalidade que cada navio de guerra podia enfrentar. Para os alemães, um símbolo de força e tragédia. Para historiadores, um dos maiores mistérios submersos do século XX. Com o passar das semanas, novos relatos começaram a surgir. Radionarrativas, entrevistas com sobreviventes, diagramas reconstruídos às pressas. Relatórios secretos da Marinha Real tentavam montar uma cronologia precisa do combate. Havia discussões técnicas sobre o impacto dos torpedos, sobre a eficiência do leme, sobre o alcance dos canhões, sobre as falhas de comunicação entre navios. O Bismarck, mesmo destruído, continuava sendo estudado como se ainda estivesse vivo. E era exatamente isso que o transformava em mito. Histórias de guerra, quando atravessam fronteiras e sobrevivem à destruição, deixam de ser apenas histórias. Tornam-se símbolos, arquétipos, reflexos da própria humanidade. E com o Bismarck, esse processo aconteceu rapidamente. Em pubs ingleses, veteranos descreviam a batalha com detalhes impressionantes, transformando memórias traumáticas em lendas narradas ao redor de copos de cerveja. Em casas alemãs, famílias contavam histórias de bravura, tentando manter viva a memória de filhos, maridos e irmãos desaparecidos nas águas geladas. Em outras partes da Europa, o Bismarck tornava-se discussão acadêmica. Era analisado como exemplo de engenharia extrema, de arrogância política, de estratégia ousada. Cada novo estudo parecia ampliar a lenda, nunca diminuí-la. Com o passar dos anos, algo curioso começou a acontecer. O Bismarck passou a ser lembrado não como arma nazista, mas como navio, como máquina, como obra-prima. Sua ligação com o regime se dissolvia aos poucos na memória coletiva, enquanto sua imagem se consolidava como uma das maiores criações navais da história humana. Livros foram escritos, filmes produzidos, canções compostas, documentários exibidos pelo mundo inteiro. O Bismarck renascia, não como ameaça, mas como história. E enquanto o tempo avançava, ele continuaria a crescer, ocupando um espaço que poucos navios na história conseguiram alcançar. O espaço imortal reservado aos gigantes que atravessam séculos. O mito estava formado. Mas a jornada do Bismarck, mesmo submersa,
estava longe de terminar. O tempo avançava, mas o nome Bismarck não desaparecia. Pelo contrário, parecia crescer, como se a profundidade do oceano alimentasse sua aura em vez de apagá-la. A cada ano que passava, novas histórias surgiam. Alguns relatos eram técnicos, outros emocionais, outros quase místicos. O navio, embora morto, começava a se transformar em algo maior do que qualquer arma de guerra. Um enigma. Na década seguinte ao afundamento, historiadores navais reuniram documentos, mapas e depoimentos tentando compreender com precisão cirúrgica cada minuto da batalha final. Mas quanto mais estudavam, mais percebiam que a história do Bismarck era complexa demais para uma única narrativa. Era uma mistura de engenharia brilhante, decisões humanas, falhas inevitáveis e o imprevisível comportamento do oceano. Para muitos, o Bismarck representava a própria dualidade da guerra moderna: grandiosidade e ruína, esperança e desespero, planejamento minucioso e caos absoluto. E em meio a essa dualidade surgia uma pergunta recorrente, uma que ecoaria por décadas. O Bismarck afundou por causa dos britânicos ou porque escolheu afundar? Essa dúvida aumentava seu fascínio. As análises britânicas sugeriam que o encouraçado havia sido destruído pelos tiros do Rodney e do King George V. Já os sobreviventes alemães insistiam que haviam iniciado o autoafundamento para evitar a captura. Por anos, historiadores debateram os detalhes, quase como se tentar resolver esse mistério fosse uma forma de dar sentido aos sacrifícios de tantos homens. Enquanto o debate ocorria na superfície terrestre, o navio permanecia intocado no fundo do Atlântico, envolto em silêncio absoluto. Mas o mundo não esqueceu dele, e com o avanço da tecnologia, a ideia de encontrar o Bismarck começou a ganhar força. Era uma missão que fascinava exploradores, engenheiros e aventureiros. Localizar o navio equivaleria a tocar a própria história, a iluminar um capítulo que até então existia apenas em relatos escritos e na memória fragmentada de seus sobreviventes. Mas encontrar o Bismarck não seria tarefa fácil. O Atlântico Norte era vasto, imprevisível e mortal. Suas correntes eram fortes, suas tempestades violentas, seu fundo oceânico traiçoeiro. E o Bismarck repousava em uma região particularmente profunda, uma fenda abissal a mais de 4.000 metros de escuridão total. Qualquer tentativa de encontrá-lo exigiria tecnologia que simplesmente não existia nas primeiras décadas pós-guerra. Mesmo assim, a curiosidade humana é teimosa. Durante os anos 60 e 70, as primeiras expedições foram consideradas improváveis, até mesmo ingênuas. Navios científicos tentavam medir variações magnéticas no fundo do mar, procurando assinaturas metálicas que pudessem indicar a presença de destroços. Mas os resultados eram inconclusivos. O Bismarck permanecia oculto, como se o oceano recusasse entregar seu segredo. Com a virada dos anos 80, tudo mudou. Tecnologias de sonar de varredura lateral evoluíram significativamente. Submarinos robóticos começaram a descer mais fundo do que jamais se imaginara. O fundo do oceano, antes inalcançável, começava a ser cartografado com precisão crescente. E foi nesse contexto que um homem se destacou, Robert Ballard. Ballard, oceanógrafo e explorador, já havia ganhado reputação por expedições ousadas, mas seu objetivo verdadeiro, mantido em segredo por algum tempo, era encontrar o Bismarck. Para ele, localizar o navio não era apenas uma missão científica, era um encontro com um símbolo da história humana, um túmulo coletivo. Quando Ballard anunciou ao público que lideraria uma expedição em busca do Bismarck, o mundo prestou atenção. E milhões acompanharam cada etapa. Era como se a humanidade estivesse prestes a abrir uma porta que ficara fechada por quase meio século. A expedição começou cercada de expectativas e incertezas. O navio de pesquisa navegava por uma região onde qualquer erro significava semanas de atraso.
O mar estava agitado, as máquinas sensíveis, os riscos altos, mas a determinação da equipe era maior. Dia após dia, mergulhos eram realizados. Veículos submersíveis desciam quilômetros, explorando o abismo. Imagens granulosas mostravam apenas desolação oceânica. O vazio do fundo do mar parecia zombar da busca. Muitos começaram a duvidar que encontrariam alguma coisa. Até que, finalmente, sinais começaram a surgir. Primeiro, pequenas anomalias no sonar. Depois, formas geométricas que não pertenciam à natureza. E então, uma visão que atravessou décadas. Chapas de metal retorcidas, peças gigantescas, cilindros quebrados e, por fim, a silhueta inconfundível. O Bismarck estava ali, adormecido, colossal, mutilado, mas reconhecível. As imagens transmitidas ao mundo eram impressionantes. A proa estava incrivelmente preservada, o casco ainda imponente, e os danos finalmente visíveis revelavam as marcas da batalha final. Para muitos, era como assistir a história ressurgir das sombras. Os sobreviventes, já idosos, assistiram às imagens com emoção silenciosa. Alguns choraram, outros permaneceram imóveis por longos segundos. Muitos disseram que pela primeira vez conseguiram visualizar o túmulo de amigos e irmandades perdidas. Era como fechar um círculo que jamais havia sido encerrado. E, ao mesmo tempo, novas discussões surgiram. As análises do casco mostravam danos consistentes com o alto afundamento. Outras áreas destruídas por bombardeios britânicos. A verdade parecia estar nos dois extremos. O Bismarck fora destruído de fora para dentro e de dentro para fora. O navio lutou até onde pôde. E, no fim, a tripulação decidiu por si mesma como desejava morrer. As imagens obtidas pela expedição de Ballard reacenderam o interesse mundial pela história. Instituições científicas começaram a estudar o navio como artefato arqueológico. Historiadores reavaliaram teorias antigas e o público em geral viu no Bismarck algo que transcende guerra e política. A lembrança de quão frágeis são as ambições humanas diante da imensidão da natureza. Enquanto isso, no fundo do oceano, o Bismarck permanecia imóvel. Fragmentos de cabos, torres retorcidas, vigias quebradas, o esqueleto de um gigante que um dia atravessou o mar com arrogância e força. Agora, silencioso, envolto pela escuridão eterna, coberto por sedimentos e habitado por criaturas abissais que nada sabiam da guerra. O navio era, de certa forma, mais belo ali do que jamais fora em combate. O mito continuava crescendo. E acima dele, na superfície, a espécie humana tentava compreender por que o Bismarck ainda exercia poder sobre sua imaginação. Talvez porque representasse o encontro entre glória e destruição, talvez porque simbolizasse como até mesmo os maiores projetos humanos podem terminar esmagados pelo acaso, ou talvez porque, no fundo, o Bismarck lembrasse que toda guerra, por maior que pareça, termina em silêncio. Mas o silêncio nunca apaga a memória. O mundo inteiro ainda falaria do Bismarck e das histórias que flutuam entre suas sombras por muitos anos. A descoberta do Bismarck no fundo do Atlântico não encerrou sua história. Pelo contrário, abriu uma nova fase, talvez a mais profunda de todas. Agora, com imagens reais do navio repousando nas profundezas, o mundo tinha não apenas relatos e suposições, mas provas concretas. E essas provas provocaram uma onda de reflexões que ultrapassou fronteiras e gerações. Museus começaram a reorganizar exposições. Documentários surgiram em alta velocidade, cada um trazendo um ângulo diferente. Engenharia, arqueologia, estratégia militar, psicologia da guerra, até filosofia. O Bismarck não era mais apenas uma máquina de guerra, era um símbolo versátil, capaz de refletir as perguntas mais complexas da humanidade. E uma das perguntas mais fortes era: por que algo tão gigantesco, tão moderno, tão poderoso, caiu tão rápido? O navio, que representava a culminação da engenharia naval alemã, sucumbira após menos de uma semana de operação real,
E isso, por si só, despertava debates acalorados. Para uns, o Bismarck foi vítima de circunstâncias, azar, falhas táticas, decisões políticas mal alinhadas com a realidade do mar. Para outros, era a prova de que nenhum engenho humano, por mais avançado, consegue sobreviver quando carregado pelo peso da arrogância. E muitos viam nele, não um fracasso técnico, mas uma tragédia humana, a história de homens que lutaram com disciplina até os limites do impossível. Essas discussões ecoavam nas universidades, nas salas de aula, nos fóruns online e até mesmo nas mesas de bares de cidades costeiras. Onde houvesse algum apaixonado pelo mar, pela guerra, pela história, ali surgia o Bismarck. Mas havia outra dimensão, mais sensível, que começava a ganhar espaço: a memória dos homens que haviam morrido ali. Quando as imagens do naufrágio ficaram públicas, familiares de marinheiros alemães procuraram organizações históricas. Alguns enviavam cartas agradecendo o respeito com que o navio havia sido filmado. Outros pediam explicações sobre seus parentes desaparecidos. E alguns, emocionados, escreveram que ver o navio finalmente trazia um tipo diferente de paz. Uma paz tardia, mas necessária. Para muitos sobreviventes, porém, a emoção era contraditória. Eles viam no casco retorcido não apenas o túmulo dos seus camaradas, mas também a representação viva de tudo que a guerra havia tirado deles. Suas entrevistas eram carregadas de silêncio, pausas longas, olhares distantes. A dor não desaparecia, apenas mudava de forma. E acima dele, na superfície, a espécie humana tentava compreender por que o Bismarck ainda exercia poder sobre a sua imaginação. Talvez porque representasse um encontro entre glória e destruição. Talvez porque simbolizasse como até mesmo os maiores projetos humanos podem terminar esmagados pelo acaso. Ou talvez porque, no fundo, o Bismarck lembrasse que toda guerra, por maior que pareça, termina em silêncio. Mas o silêncio nunca apaga a memória. O mundo inteiro ainda falaria de Bismarck e das histórias que flutuam entre suas sombras por muitos anos. A Marinha Alemã moderna também passou a abordar o tema com mais profundidade. Conferências foram organizadas. Painéis discutiam o Bismarck não mais como arma do regime nazista, mas como capítulo essencial da história marítima do país. A narrativa deixava de ser puramente militar para tornar-se humana. E enquanto isso, a ciência continuava seu trabalho. Novas expedições usavam robôs submersíveis mais avançados. Sensores de alta definição revelavam detalhes antes invisíveis, inscrições corroídas, placas de blindagem dobradas como papel, restos de cabos elétricos, estruturas internas que pouco haviam sido registradas. Cada nova filmagem aprofundava o entendimento técnico do navio e fortalecia seu mito. A cada detalhe revelado, a história parecia ganhar novas camadas. Mas o fundo do Atlântico não era apenas um museu natural. Ele também era destrutivo. Correntes profundas podiam deslocar partes do casco com o tempo. Organismos marinhos corroíam lentamente os metais. Sedimentos se acumulavam. Era inevitável. O Bismarck se transformava ano após ano. Sua preservação não dependia de mãos humanas, mas da paciência silenciosa do oceano. E isso levantava outra pergunta. Até quando o navio permaneceria reconhecível? A resposta, ninguém sabia. Mas talvez não importasse. Para historiadores, o aspecto mais importante já havia sido alcançado: o registro. Cada foto, cada vídeo, cada leitura de sonar era uma vitória contra o esquecimento. O Bismarck finalmente estava preservado na memória humana, não apenas como lenda, mas como realidade palpável. Com o passar dos anos, outro fenômeno começou a surgir. O Bismarck entrou para o imaginário popular. Ele apareceu em filmes, livros, séries, jogos de estratégia, videogames e até em letras de música. Para muitos jovens, o primeiro contato com o nome Bismarck não vinha das páginas de um livro de história, mas de mídias modernas que reimaginavam sua saga de maneira artística e eletrizante. E curiosamente isso servia como ponte. Alguém podia descobrir o navio através de um jogo digital e dias depois estar lendo sobre a história real, assistindo documentários, pesquisando sobre engenharia naval. A ficção se tornava a porta de entrada para a realidade. De certo modo, o Bismarck permanecia vivo assim, conquistando novas gerações com sua presença monumental, mesmo sem existir mais na superfície do mundo.
A cada década, novas interpretações surgiam. Alguns historiadores viam o couraçado como símbolo da vaidade totalitária do Terceiro Reich, outros como prova de genialidade naval alemã, outros como exemplo clássico do choque entre tecnologia e estratégia, e alguns simplesmente como o símbolo final da era dos grandes encouraçados. Seja qual fosse a perspectiva, uma coisa era universal. Ninguém conseguia contar a história da Segunda Guerra Mundial no mar sem mencionar o Bismarck. Ele havia se tornado um eixo narrativo, um marco. A imagem do navio lutando sozinho contra toda a Marinha Real Britânica era poderosa demais para ser esquecida. Era quase mitológica, como um épico marítimo escrito em aço. E, paradoxalmente, quanto mais o tempo passava, mais o Bismarck deixava de ser símbolo de uma ideologia específica e se tornava símbolo de algo maior, o limite humano diante da guerra. O limite de até onde é possível ir, o limite do poder, o limite da tecnologia, o limite da ambição. Quando especialistas olhavam para o navio submerso, não viam apenas um casco, viam um espelho, um reflexo de como o século XX acreditou poder controlar o mundo pela força bruta e como essa crença sempre terminava em ruína. E, ao mesmo tempo, viam beleza. A beleza da engenharia, a beleza da disciplina, a beleza da resistência, a beleza trágica da história. O Bismarck, dentro de seu túmulo aquático, não era apenas metal oxidado. Era um arquivo, um poema silencioso, um monumento de significados sobrepostos. Expandir sua história era inevitável. E enquanto os olhos do mundo se voltavam cada vez mais para as profundezas, buscando não apenas o navio, mas o que ele representava, uma nova fase estava prestes a começar. A fase em que o Bismarck deixaria de ser apenas objeto de estudo e se tornaria objeto de reflexão. Um navio que nasceu para dominar o mar, morreu para dominar a história. E sua voz ainda não havia terminado. Com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais evidente que o Bismarck não havia desaparecido no fundo do oceano. Não realmente. Ele continuava vivo, não em aço, mas em memória. Sua história cruzava épocas, continentes, disciplinas e gerações. Em museus, bibliotecas, salas de aula, fóruns online e até em conversas casuais, seu nome surgia como um eco persistente, carregando consigo tanto fascínio quanto advertência. O navio que afundara em 1941 não era apenas ruína submersa, era símbolo, era pergunta, era espelho. Para os historiadores, o Bismarck era a materialização dos dilemas estratégicos que marcaram a primeira metade do século XX. O conflito entre tecnologia e propósito, entre orgulho e prudência, entre inovação e visão. Ele era exemplo perfeito de como uma arma extraordinária pode se tornar inútil se não estiver alinhada a uma estratégia sólida. E, ao mesmo tempo, era a prova de que, por mais poder militar que se coloque no mar, sempre haverá fatores fora do controle humano. Tempestades, erros, coincidências, decisões de poucos homens que alteram o destino de milhares. Para os engenheiros, o Bismarck era uma obra-prima. Anos depois, seus restos revelavam soluções de construção avançadíssimas, reforços estruturais impressionantes, linhas hidrodinâmicas elegantes, blindagens desenvolvidas como se antecipassem o futuro. Cada seção submersa era analisada como se fosse um fóssil tecnológico, capaz de ensinar tanto quanto um laboratório moderno. Para os alemães contemporâneos, ele se tornara capítulo sensível. Não era celebrado como instrumento do nazismo, mas como marco da engenharia naval do país e como memória dos homens que serviram, muitos deles obrigados por circunstâncias que transcendiam suas vontades. A Alemanha moderna olhava para o Bismarck com uma mistura de respeito técnico, tristeza histórica e responsabilidade moral. Para os britânicos, o couraçado ocupava lugar ambíguo. Ao mesmo tempo, inimigo e catalisador de coragem nacional, era lembrado como o adversário que custara o Hood e que mobilizou a força total da Marinha Real. O combate ao Bismarck tornava-se lição militar inevitável, e sua perseguição era estudada como uma das operações mais intensas da história marítima. E para o resto do mundo, ele era mito.
Historiadores de guerra o chamavam de o último gigante. Analistas o descreviam como o ápice antes do fim dos couraçados. Poetas e escritores o viam como tragédia épica sobre aço. A história do Bismarck ultrapassara o fato, tornara-se narrativa. Uma daquelas histórias tão grandes que deixam de pertencer aos países envolvidos e passam a ser patrimônio universal. E essa universalidade se expressava de formas inesperadas. Pais levavam seus filhos a exposições e diziam: "Veja, este é o navio que enfrentou 5 forças-tarefa ao mesmo tempo." Veteranos balançavam a cabeça diante das filmagens do naufrágio e murmuravam: "Ninguém deveria passar por isso." Jovens aficionados por tecnologia admiravam os modelos digitais e comentavam: "Isso foi feito há mais de 80 anos?" E, acima disso, havia a pergunta que nunca deixava de surgir: por quê? Para quê? Valeu a pena? Se o Bismarck tivesse sobrevivido, talvez sua história fosse apenas a de um navio poderoso. Mas ele afundou, e por isso tornou-se um monumento. A morte o transformou em símbolo. A destruição o elevou. A tragédia lhe deu voz. Uma voz que dizia que grandeza sem propósito é ruína, que poder sem sabedoria é autodestruição, que engenharia sem humanidade é vazio, e que a guerra, por mais glorificada que seja, sempre cobra seu preço. Com o tempo, um consenso silencioso se formou entre historiadores, marinheiros e pensadores. O Bismarck não era apenas um navio, era um lembrete. Um lembrete de que impérios passam, máquinas enferrujam, gerações esquecem, mas o mar sempre devolve a verdade. E o mar, ao guardar o Bismarck, guardava também a lição que ele representava. Nas profundezas, sua silhueta permanece intacta e irreconhecível ao mesmo tempo. Torres caídas, chapas dobradas, buracos escuros onde antes brilhavam instrumentos, corredores agora povoados por criaturas que nada sabem sobre guerra. E ainda assim, mesmo tomado pela vida marinha, o Bismarck parece ter uma presença própria, silenciosa, massiva, pesada como a memória que representa. Não há mais canhões disparando. Não há mais ordens ecoando em alemão. Não há mais máquinas funcionando a todo vapor. Não há mais uivos de metal cortando a água. Mas há história. E história é mais duradoura do que aço. Hoje, quando os submarinos descem ao local do naufrágio, aproxima-se do casco um respeito quase religioso. Ninguém toca, ninguém recolhe destroços, ninguém interfere. É túmulo, é memorial, é santuário. E enquanto os holofotes percorrem a superfície deformada do aço, vê-se algo que não aparece em livros. Um silêncio tão profundo, tão absoluto, que parece conversar. Como se o navio dissesse: "Eu fui feito para dominar mares. Eu enfrentei inimigos que o mundo inteiro conhecia. Eu resisti até o limite. Eu caí, mas não desapareci. Lembrem-se de mim, não para me glorificar, mas para entender o que eu fui e o que isso significou." No final das contas, o Bismarck sobreviveu não porque foi indestrutível, mas porque sua história continua sendo contada. Porque seu impacto ultrapassou o campo de batalha e entrou no campo da reflexão humana. O navio que viveu por poucos dias operacionais vive agora por séculos na memória. E enquanto houver alguém que o estude, o imagine, o questione ou simplesmente admire sua silhueta perdida no fundo do Atlântico, o Bismarck nunca terá afundado de verdade. Ele continua lá, no mar, na história e dentro do imaginário humano. E assim termina esta jornada. Não com a queda do couraçado, mas com a certeza de que algumas máquinas, algumas batalhas e algumas memórias
não pertencem apenas ao passado. Elas pertencem ao tempo. O silêncio que pairou sobre o Atlântico após o desaparecimento do Bismarck não durou muito. O mar, apesar de ter engolido o gigante, não conseguiu engolir sua história. Como acontecera com tantos mitos trágicos da humanidade, o fim do navio não significou o fim de sua influência. Na verdade, foi ali, no momento mais profundo de sua derrota, que sua lenda começou de verdade. Os destroços continuaram a cair no fundo do oceano durante minutos inteiros, muito depois de o casmo ter sumido sob as ondas. Placas de aço se soltaram, pedaços de mastro flutuaram na superfície antes de afundar, e o mar, por algum tempo, ficou carregado com a presença física do colosso que perdera sua guerra. Mas aos poucos, o Atlântico voltou a fechar suas águas, como se estivesse apagando as pegadas de algo que nunca deveria ter existido. A bordo dos navios britânicos, a sensação não era de celebração. Marinheiros observavam o círculo de óleo que se espalhava pela superfície, misturado a fragmentos dispersos. Alguns respiravam com dificuldade, impressionados com o tamanho da destruição. Outros, mergulhados em silêncio, compreendiam sem palavras que estavam diante do fim de uma era e do nascimento inevitável de um símbolo. Em Londres, a notícia chegou como uma descarga elétrica. O Bismarck estava destruído. A Marinha Real, ainda ferida pela perda do Hood, reagiu com uma mistura complexa de alívio, justiça e melancolia. O país celebrava, sim, mas celebrava com uma sombra ao fundo. Aquela vitória não apagava a tragédia que a precedera. O Bismarck tornara-se, ao mesmo tempo, um inimigo derrotado e um lembrete sombrio do quanto a guerra cobrava de todos os lados. Na Alemanha, as notícias chegaram com atraso, filtradas por propaganda e por uma necessidade quase ritual de preservar o moral da população. Hitler explodiu de fúria quando soube da verdade, não apenas pela derrota militar, mas pelo golpe psicológico. O regime nazista havia vendido o Bismarck como invencível, a prova material de que sua visão de poder absoluto era alcançável. Agora, diante da realidade crua, restava apenas tentar mascarar a perda. Alguns membros do alto comando tentaram culpar o destino, a meteorologia, erros de inteligência, mas ninguém escapava ao fato central. Mesmo o maior e mais temido navio de guerra da Alemanha havia sucumbido. A mensagem era clara, tanto para aliados quanto para inimigos. Nenhum símbolo, por mais poderoso, está acima da lógica implacável da guerra. Ao longo das semanas seguintes, boatos se espalharam por toda a Europa. Havia quem dissesse que o navio fora sabotado internamente. Outros acreditavam que uma falha de construção fora responsável pela derrota. Histórias surgiam em bares, campos, cidades destruídas e portos movimentados. Mesmo sem internet, sem redes sociais, sem mídia global, o Bismarck atravessou fronteiras como se tivesse vida própria. O navio, agora repousando a quase 5.000 metros de profundidade, tornou-se um fantasma que se recusava a ser esquecido. Conforme os anos passaram, a guerra seguiu seu curso brutal. Milhares de outras batalhas aconteceram. A Europa inteira mudou de forma. Regimes caíram, cidades foram reconstruídas, o mundo se transformou. Mas o Bismarck permaneceu como uma cicatriz específica no imaginário coletivo. Uma lembrança de como o orgulho pode afundar tão rápido quanto um casco perfurado. Para os sobreviventes, poucos traumatizados, marcados, os dias que se seguiram foram uma mistura de choque e confusão. Alguns foram resgatados por navios britânicos e tratados com humanidade, surpreendente dada a intensidade da guerra. Outros desapareceram no mar sem deixar vestígios. Os depoimentos que sobreviveram formaram um mosaico de memórias conflitantes. Alguns lembravam do som metálico do casco inclinando, outros de gritos cortados pelo vento frio, outros de luzes que desapareciam uma a uma enquanto o navio descia. Esses relatos se tornaram documentos preciosos, fragmentos de uma história que, por décadas, muitos tentariam entender em sua totalidade. Quando a Segunda Guerra Mundial finalmente terminou, a humanidade entrou em um período de reconstrução física e emocional.
Em meio a ruínas e novas esperanças, algumas histórias se destacavam como lembranças incômodas do que havia sido perdido e de como a guerra havia transformado símbolos em lendas trágicas. O Bismarck era uma dessas histórias. Com o tempo, a obsessão técnica pelo navio começou a crescer. Engenheiros estudavam seus números, sua blindagem, sua potência. Historiadores reconstituíam cada movimento de sua única operação. Modelistas reproduziam sua estrutura com precisão quase religiosa. Cinematografistas tentavam narrar sua jornada, uns com heroísmo, outros com horror. Mas todos compartilhavam a mesma sensação. O Bismarck não era apenas metal e maquinaria, era um espelho do século XX. Quando o navio foi finalmente encontrado, décadas depois do fim da guerra, a expedição que o localizou descreveu a experiência como algo quase místico. Lá estava ele, deitado de lado, intacto na imponência de sua forma, mas quebrado em espírito. O casco parecia adormecido, coberto por sedimentos e pelo silêncio eterno das profundezas. As marcas da batalha ainda eram visíveis, rasgos de explosões, placas torcidas, feridas enormes abertas pelo bombardeio britânico. Diante das imagens, muitos estudiosos sentiram algo que não esperavam. Empatia, não pela máquina de guerra em si, mas pelas vidas que ela carregou, pelos homens que lutaram ali, pelas histórias que ficaram presas entre aquelas paredes deformadas. O navio parecia carregar não apenas sua destruição, mas todos os significados que a guerra costura e recorta sem piedade. Ao longo das décadas que seguiram, o Bismarck passou a ocupar um lugar único na memória histórica. Ele não era lembrado apenas como uma arma, nem como um símbolo nazista, nem como uma peça de tecnologia. Era lembrado como um monumento ao paradoxo humano, nossa capacidade de construir algo extraordinário e de destruí-lo com a mesma intensidade. E ao mesmo tempo em que o Bismarck se tornava estudo, memória, documentário, livro, filme e discussão, ele também se tornava um lembrete silencioso, escondido no fundo do oceano, de tudo aquilo que a humanidade é capaz de fazer quando o poder toma o controle da razão. No final, o gigante de aço permaneceu onde caiu, intocado, imóvel, eterno em seu descanso. Mas sua história continuou a flutuar para sempre na superfície. Porque, diferente de navios, algumas histórias não afundam.